69 de Protagonistas Capítulo 208. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. 6 pessoas restantes. Vermelho está morto. Esse fato chocou profundamente todos os membros remanescentes de Zermatt 13. Oh meu Deus! Era natural. O Vermelho, o capitão dos astronautas, era um pilar espiritual que mantinha todos juntos nessa situação perigosa quando estavam sendo caçados por um assassino, além de ficarem presos entre 2 estrelas gigantescas sem meios de escapar. Não, isso é um absurdo. O capitão não disse que não seria morto mesmo que não escondesse sua identidade? O capitão é um agente de combate especial de primeira classe. O capitão, que era um general da contraforça alienígena, foi realmente assassinado. Eu. Todos estavam em estado de pânico. A casa mal conservada, da qual o último pilar acabara de desaparecer, começou a desmoronar de verdade. Por favor, acalmem-se. Provavelmente é isso que o assassino pretendia ao matá-lo. Se não estivermos vigilantes, estaremos todos em perigo. Quando eu disse isso, um soldado em um traje espacial azul me agarrou pelo colarinho. Ei! Quem é você? O que você, um estranho, sabe? Droga. Convidados indesejados e inúteis, está certo. Não, espere, vocês são os assassinos, certo? Certamente. Tire esses desgraçados. Vamos jogá-los na estrela azul. A atmosfera mudou drasticamente. Os astronautas me olharam ameaçadoramente. Parece que eles estavam realmente tentando matar a mim e Araceli. Esse desenvolvimento. Não é essa a situação que o protagonista, ou seja, o assassino, deseja. Talvez seja exagero, mas talvez nossa existência, do ponto de vista do assassino, tenha sido um obstáculo para seu objetivo. Vamos pensar sobre isso. A rota que todos os astronautas seguiram quando cumpriram sua missão foi corrigida. O que significa que eles devem seguir uma rota definida para realizar uma missão e passar por um local definido. O Vermelho era o único que sabia mais sobre os movimentos da tripulação. O assassino também deve estar ciente de todo esse fato, e deve ter sido difícil para ele se mover se nós intervimos. É por isso que pensei que o culpado era o Vermelho, porque ele conhece todas as rotas percorridas pelos astronautas. E essa teoria reforçou a razão pela qual ele, que foi o único que revelou sua identidade, não foi morto. No entanto, agora que ele está morto, minha teoria provou estar errada. Mesmo que eu suspeitasse dele como culpado, o mesmo não poderia ser dito para o resto da equipe porque confiavam muito no Vermelho. Provavelmente, não coube bem no plano do assassino, então ele matou o Vermelho e mudou seu alvo para mim e Araceli. Em outras palavras, o verdadeiro culpado deve culpar outra pessoa pelo crime que cometeu. Mas por quê? Mesmo que continuasse fazendo o que vinha fazendo, não seria descoberto. Como ele está disfarçado de astronauta, mesmo que tire o capacete, ninguém suspeitaria, já que ele faz parte da tripulação. No entanto, parece que o assassino pensa que não poderia continuar a fazê-lo. Por quê? Naquele momento, lembrei-me do enredo deste mundo. Com a capacidade de matar apenas uma pessoa por dia, ele mata todos os dias e finalmente vai matar todos e passar despercebido. Mas se algo der errado, e a tripulação encontrar uma pista decisiva sobre sua identidade, seria ele quem seria morto. Por favor, acalmem-se por um momento. Quando eu falava, os astronautas ficavam em silêncio. Embora a atmosfera ainda estivesse espinhosa, eles sem dúvida me matariam se eu desse uma desculpa errada aqui. Mas eu não tinha desculpas. Eu estava mantendo isso em segredo de todos vocês, mas na verdade sou um detetive espacial. Essa aqui é minha assistente. Em vez disso, o que tenho é uma mentira. Detetive espacial? Um cara como você? Detetive espacial? Besteira, está certo. Vocês realmente não valorizam suas vidas. E pensar que está se passando por um detetive espacial que resolve todos os mistérios do universo. Se é um detetive espacial, mostre-nos as evidências. Você não levaria um distintivo de detetive espacial consigo? Oh, parece que realmente havia um trabalho chamado detetive espacial. Além disso, parece que foi um trabalho muito confiável. Eu não sabia disso. Meu distintivo afundou com minha nave, mas posso mostrar outras evidências. Eu falei. A ciência é extremamente avançada e semelhante à magia.
Portanto, para eles agora, todo tipo de magia como a dobra do hiperespaço, a teoria de tudo, os segredos dos buracos negros, como lidar com a matéria escura que foi a origem do universo, e afins, que virariam os tempos modernos terra de cabeça para baixo, não foi nada surpreendente. No entanto, e se a tecnologia mágica de Vivienda fosse usada aqui? E se pudéssemos aplicar toda essa magia sem a ajuda de máquinas, mas usando o próprio corpo? Abri minhas palmas e criei fogo e gelo em cima de cada uma. Na verdade, não sou da raça da luz, mas um androide detetive especial ISDNU. Um projetado para explorar e investigar os mistérios do universo. Tenho dispositivos mecânicos ultra precisos embutidos em meu corpo que me permitem realizar funções especiais. A Android. Impossível. Você teria sido banido por motivos relacionados aos direitos humanos. No final, as questões de direitos humanos podem ser resolvidas com o dinheiro daqueles que têm uma classificação alta o suficiente. E isso, de fato, faz sentido. Então os astronautas olharam para Araceli e acenaram com a cabeça. Não tenho certeza se é um androide como você, mas se eu conseguir fazer um androide tão bonito quanto aquela garota, posso desistir de qualquer coisa. Eu também. Esses caras, eles são loucos. Araceli fez beicinho, mas parece que não se incomodou em fingir ser um androide. Mas agora fez sentido como você está bem mesmo após exposição direta à luz de ambas as estrelas, que tem uma mistura de calor ultra alto e temperatura ultra baixa. E trabalhar sem traje espacial neste ambiente. Você parece realmente humano. Posso dar uma olhada na sua assistente? Isso não é possível. Mesmo que ela tenha essa aparência, ainda é uma terrível arma de destruição em massa. Está feito. Eu fui capaz de enganá-los até certo ponto. Professor, quais são seus próximos planos? Araceli me perguntou apenas com seus olhos brilhantes. Para ser honesto, não tenho planos depois disso. Ainda não faço ideia de quem é o assassino. Se fosse um mistério comum, depois de revelar o movimento do assassino e as evidências nesta nave, evidências decisivas também seriam reveladas, impossibilitando a fuga. Infelizmente, não sou protagonista nem detetive. Assim, tais métodos altamente estratégicos não podem ser usados. Por esse motivo, tive que mudar o método para aproveitar 1% de informação que tenho atualmente. Passei 2 dias nessa espaçonave, usando métodos de busca Liu de última geração para rastrear o assassino. Houve algum resultado? Ah! Com o sistema de raciocínio Touromba, encontrei algumas evidências muito conclusivas. Assassino estúpido, você deixou uma evidência mortal. Bem, não deve ter havido maneira de se livrar dela. Isso é tudo que eu sei atualmente. Em outras palavras, o assassino deixou uma pista decisiva. Então é uma situação muito urgente. Não encontrei nada além disso, mas e do ponto de vista do assassino? Ele pode estar suando agora, pois um androide detetive espacial, que acabou de conjurar fogo e gelo do nada, conseguiu evidências decisivas. Neste momento crucial. Seria ótimo se eu pudesse realmente apresentar evidências, próxima vez. Infelizmente, as evidências ainda não foram devidamente verificadas devido à chamada de emergência. Por enquanto não sei de nada, então vou deixar para amanhã. Mas amanhã, vou verificar isso corretamente e apresentar as evidências. Ao dizer isso, o olhar do assassino se voltará naturalmente para mim. Por causa do clichê deste mundo, o assassino só poderia matar uma pessoa por dia. Claro, não era um fato confirmado, mas pelo menos eu tinha certeza disso. Caso contrário, a história com o conceito de jogo da máfia não teria sido estabelecida. Ações que só podem ocorrer uma vez por noite, assassinatos, mistérios e o colapso da nave. Como essas palavras-chave eram o clichê, tive que esperar até a noite para enfrentá-lo. É noite. Pessoal, vocês estão cientes de seus respectivos deveres. E a missão do vermelho? Nós dois faremos isso. A missão do vermelho exigiria um pouco de experiência, não importa porque somos androides. Na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de cumprir a missão. Eu só quero olhar ao redor, mas é claro que não poderia dizer isso. Então, vamos nos dispersar. Certo. Vou confiar no detetive espacial. Araceli e eu nos separamos da tripulação e seguimos lentamente para nosso destino. Professor, você tem algum plano? Araceli perguntou usando telepatia. Plano? Claro, há um. No entanto,
Esse plano envolvia insultar o assassino e atraí-lo para mim. Se ignorar minha provocação e formatar outro membro da tripulação, eu me lasquei. Por isso, o primeiro local que verificamos foi a sala do capitão. Não há nada de errado. Vamos para o próximo lugar. Em segundo lugar, a sala de fusão de energia. Está quente. Próximo. Terceiro, setor 7. Tem uma sobra de batata frita. Próximo. Quarto, a estação de dobra quebrada. Uau! Isso não é um círculo mágico. É um circuito de fio. É muito semelhante ao círculo mágico. Até agora, nada aconteceu. Não houve interrupções do assassino, como um alarme da câmara de gravidade ou falha do gerador de energia. Lentamente, comecei a suspeitar de minhas próprias ações. Esse método está funcionando. No entanto, quando fomos para o nosso quinto destino, que era a sala médica, encontramos um homem em particular sem o traje espacial. Como esperado. A primeira sala que você visita é a sala médica. Você encontrou evidências para me pegar, detetive espacial. Não era o primeiro quarto, mas o quinto. Mas eu não disse isso a ele. Dei um tapinha no lado de Araceli. Quem é ele? Pela voz parece o vermelho, não é? Ele tem um sotaque forte e tem o hábito de alongar o final da frase. Certo. Você é o vermelho, não é? Você notou que eu também era o vermelho. Esplêndido. Androides são realmente assustadores. Há quanto tempo você sabe? Fiquei de boca fechada porque acabei de saber. Então o vermelho riu. Sim, você vai me prender como um detetive espacial, certo? Eles nunca falam com criminosos e os matam incondicionalmente. Combina com os aliados do espaço. Tirei o Winchester do meu inventário. Até agora, tudo estava como planejado. Não sei por que o vermelho ainda estava vivo, mas isso não importava. Ele provavelmente se disfarçou de outro astronauta depois de colocar o corpo da vítima em seu traje espacial. No final, ele mordeu minha ace e apareceu diante de mim, e agora só restava uma coisa a fazer: lutar. Seu assassinato por clichê não funciona para mim. Não sei como ele pode matar uma pessoa, se disfarçar dessa pessoa e se misturar sem deixar nenhum sinal vital. Não, espere um minuto. Algo está estranho. As coisas funcionaram com muita facilidade. Em primeiro lugar, o vermelho era estúpido o suficiente para ser atraído tão facilmente. O ser que cometeu assassinatos sem deixar nenhuma evidência para trás. Cerdão. Não há tag de protagonista acima de sua cabeça. Disse a interface. O que significa que o vermelho não era o protagonista. Ele também não era o assassino. Então por que ele finge ser o assassino? Espera aí. De repente, lembro que o conceito desse mundo era jogo da máfia. A máfia poderia matar cidadãos, mas apenas com o consentimento do moderador. Então onde está o moderador? Se houver um, quem é? De repente, virei a cabeça e olhei para o scanner que verificava os sinais vitais. Lá, os sinais vitais dos 6 tripulantes restantes e até mesmo nossas informações biométricas como intrusos foram explicitamente revelados. Nem mesmo os micróbios da espaçonave escaparam do scanner. É por isso que os astronautas confiaram no scanner e pensaram que o assassino era um deles. Mas, e se a própria nave fosse aquela que nos fosse hostil? Olhei para o vermelho novamente. Eu sou o culpado, então me prenda. Ele falou comigo enquanto levantava as 2 mãos em sinal de rendição. Foi nesse momento que a compreensão me ocorreu. Um clichê bastante barato do gênero ficção científica veio à mente. Você plantou alguma coisa na inteligência artificial desta nave espacial, vermelho? O quê? Tentei dar um tiro no escuro e falar até as coisas mais absurdas que me vinham à cabeça. Eu nunca disse que você era o culpado. Então, por que confessou e insistiu em ser preso? A razão pela qual vim primeiro à sala médica foi para verificar se a tripulação estava segura ou não. Talvez esta nave espacial precisasse de humanos como combustível todos os dias. Estou certo. Histórias de ficção científica sobre naves espaciais usando humanos como combustível não são comuns, mas existem se você procurar. Porém, nunca em minha imaginação mais louca eu teria pensado que seria misturado com o misterioso jogo da máfia. Mas você tem combustível suficiente por enquanto. Então tem que se livrar de mim e da minha assistente para não ser pego. Porque o assassino tentou incriminar outra pessoa e expulsá-la. A razão pela qual o vermelho, que parecia ser o assassino, não era o assassino,
Era porque ele estava matando por causa de seu amado Zermatt 13, o protagonista deste mundo. De Protagonistas capítulo 209. A expressão do vermelho ficou azeda. Diga quem é? De quem é o legado desta nave espacial? Ou de onde você roubou? Por que fez isso? Nem funciona direito, quebra toda hora, causando problemas para a tripulação. Ei, pare. Não é assim. Droga, você está falando sem saber de nada. Eu me perguntei por que presumi que o protagonista tinha uma habilidade tão inútil como quebrar uma nave espacial antes. Acontece que não era realmente uma habilidade, era apenas uma função. Então talvez haja um problema com a inteligência artificial. Deve haver algumas falhas graves nela. Não pode ser atualizada. Ugh, não receberemos nenhuma atualização de vocês, Aliança Espacial. Suas habilidades que lidam com a inteligência artificial como partes, apagando todas as memórias e apenas usando o controle total. Não sei o que é essa coisa de aliança espacial ou que tipo de coisas eles fizeram, mas acho que eles são vilões para o protagonista daqui. Talvez o protagonista deste lugar fosse uma inteligência artificial. Se for esse o caso, a história seria mais ou menos assim. O vilão estava tentando controlar a IA, mas o protagonista caça humanos para evitá-los. E o vermelho era alguém que tinha o papel de assistente. Presumi que ele era conhecido do protagonista desde o momento em que o protagonista ainda era humano. Ok, ela cometeu um crime. Mas o que você pode fazer? Zermatt 13 tem seu próprio sistema de defesa. Para ser honesto, esse era um dos maiores problemas que eu estava enfrentando agora. O poder de combate dessa espaçonave poderia, sem dúvida, me subjugar em um instante. Mas seria difícil para mim vencê-la sem sofrer nenhum dano, a menos que Araceli tivesse a força de seu apogeu. É por isso que tentei falar com o vermelho o máximo possível. Estamos cientes disso. Mas você sabe? Assim que um androide da Aliança Espacial fosse eliminado, sua última localização seria enviada ao quartel-general. Além disso, nossas memórias são completamente salvas, então podemos apenas obter um novo corpo com novas peças e retornar imediatamente. Honestamente falando, era tudo bobagem. Eu apenas usei qualquer conteúdo que eu pudesse lembrar de romances de ficção científica que li antes. O quê? Não importa o quão forte seja uma inteligência artificial, suas memórias não podem permanecer intactas depois de serem destruídas. Parece que todos os romances de ficção científica que li não passavam de mentiras. Mas já que disse isso a ele, eu não poderia simplesmente ignorá-lo. Agora só tenho que continuar. Você está errado. Agora é possível. Baseamos-nos numa nova tecnologia que integrou completamente a nossa memória no computador principal. Graças a isso, podemos funcionar para sempre sem qualquer perda de memória. Você entende o que isso significa? Mesmo se eu for apagado daqui, vou persegui-lo até os confins do universo. E destruirei sua nave da maneira mais terrível. Keok, porém, continuei a falar sem dar tempo para o vermelho retrucar. O alvo da aliança é a inteligência artificial, mas como os androides e IA são parecidos, decidimos ser um pouco mais tranquilos. Claro, era um absurdo. Na verdade, eu nem sabia como androides e IAs eram semelhantes. Araceli ficou ao meu lado e me olhou sem expressão. Parece que o assunto que acabamos de tocar pairou completamente sobre sua cabeça, mas ela não disse nada. O detetive espacial cruel e sem emoção quer resolver isso de forma pacífica. Isso mesmo. Afinal, sempre há exceções em tudo. Você não disse ela antes? Vamos falar com ela então. Talvez possamos mostrar tolerância e misericórdia. Vermelho ficou em silêncio. Parece que ele está pensando sobre minha oferta. Pelas informações que obtive da tripulação, seu poder de luta era bastante alto, e se Zermatt 13 decidir nos atacar, mesmo sem ele estar envolvido, morreremos em um instante. Então, se trabalharem juntos, seria quase impossível para mim matá-los. No entanto, apesar de ser mentira, atualmente sou um detetive espacial. Agora que ele sabe que nada de bom poderia vir de tocar um detetive espacial, e que mesmo que nos matem, seríamos ressuscitados e os perseguiremos para sempre, ele provavelmente estaria aberto à ideia de resolver isso de outra maneira. Isso não é escolha. No final, o vermelho tinha apenas uma opção. Vamos fazer isso então. Deixe-me guiá-lo até ela, a coisa mais preciosa da minha vida. Como esperado, a IA era originalmente humana. Além disso,
Era a esposa do vermelho. Para encurtar a história, um dia, ela morreu, e por meio de uma ciência e tecnologia muito especiais que não foram divulgadas ao público, ela se transformou em uma inteligência artificial. Como nunca houve um caso na história em que isso aconteceu, o vermelho ficou encantado com essa descoberta. No entanto, um problema surgiu logo depois. Era que ela tinha que consumir constantemente o cérebro de um ser humano vivo para reter a si mesma, ou para ser exato, suas memórias e pensamentos. É por isso que a parte superior do corpo de cada vítima era devorada. O vermelho nos levou ao coração da Zermelt 13, a sala de controle principal. No interior, estava localizado um supercomputador responsável por tudo em uma espaçonave, incluindo motor, trajetória orbital, dobra, rota, varredura e manutenção biológica. Porém, a verdade é que não era um supercomputador, mas sim uma inteligência artificial. Talvez porque o tamanho da nave não fosse tão grande, a sala de controle principal não era tão grande quanto eu esperava inicialmente. A sala me faz pensar que alguém alegou que era um cenário cyberpunk só porque colocou máquinas em um pequeno sótão. Wing. Wing. No centro desse pequeno espaço havia um monitor, mas não exibia nenhum texto. Porém, quando o vermelho se aproximou lentamente e bateu nela, apareceu a figura de uma mulher feita de pontos. Sou eu, Zermelt. Eu trouxe o detetive espacial. Eu estava observando. Foi realmente uma visão incompreensível ver uma mulher que se transformou em uma inteligência artificial. No entanto, seu parceiro ainda não conseguia esquecê-la. À primeira vista, você pode pensar que é um romance de ficção científica, mas, na verdade, essas partes eram apenas um pano de fundo inútil para a progressão do mundo. É simplesmente ridículo se você pensar em detalhes. É um pouco estranho, não é? Mesmo para mim, que viajei para muitas dimensões, ainda me sentia desconfortável. É possível sentir um romance comovente de uma inteligência artificial que só poderia continuar vivendo ingerindo um cérebro humano vivo todos os dias. No entanto, esse fato não me fez odiá-la. Em vez disso, eu apenas me senti desconfortável porque ela era muito parecida comigo. A inteligência artificial Zermelt foi forçada a prolongar sua vida matando outras pessoas. Eu também tive que matar protagonistas para continuar vivendo, então é bem desagradável. No entanto, eu não pretendia mostrar nenhuma misericórdia a ela apenas por causa de nossas semelhanças. Afinal, ela era protagonista. Seus sinais vitais são próximos aos dos humanos, eles são androides mesmo. Não. Nós não somos. Eu balancei minha cabeça. Mas eu sou como você. O que é aquilo? Você tem matado pessoas inocentes todo esse tempo porque quer viver, não é? Zermelt ficou em silêncio por um momento, então ela afirmou. Sim. Isso mesmo. É o mesmo comigo. Tive pena do vermelho. Mas eu não tinha intenção de manter o computador canibal vivo. Aproximando-me lentamente do corpo da IA, tirei uma bomba MC1 do meu inventário e aprendi a ela. Era uma bomba que usava éter e ao mesmo tempo encantava com magia. Portanto, era uma bomba que não pode ser detectada pela ciência e tecnologia neste mundo, onde não existe éter nem mana. Bip. Bip. Espere. O que é esta coisa? Energia não identificada foi detectada na sala de controle geral. Parece ser capaz de infligir danos catastróficos. Por favor, encontre a fonte de energia e elimine-a o mais rápido possível. No entanto, como se fosse impossível esconder completamente a energia, a espaçonave que sentia o éter e a magia tremia violentamente. O que você está fazendo? Detetive espacial. Espere um minuto. O que é que você fez? Sentindo o perigo, Zermelt 13 tentou ativar seu sistema de defesa. No entanto, eu ainda estava calmo. Esta sala não tinha nenhum sistema de defesa, então mesmo que tenha sido ativado, precisa de tempo para chegar até aqui. Mas só preciso apertar o botão que tenho na mão para destruí-la. Você me enganou. Tardiamente, o vermelho correu em minha direção, mas Araceli saltou em seu caminho para bloqueá-lo. Mesmo em um mundo onde a ciência avançou tanto que as viagens interestelares se tornaram possíveis, a magia que ainda estava próxima do desconhecido. O vermelho sacou e brandiu seu sabre de luz. Em retaliação, Araceli ergueu uma barreira à sua frente. Quando as duas forças se colidiram, o sabre de luz quicou, empurrando o corpo do homem para longe da barreira. Enquanto isso, apertei o botão de detonação em minha mão.
Por quê? Você não disse que quer resolver de uma forma mais tranquila. Era mentira. Você não disse que somos parecidos? Então por quê? Você deveria saber. Você não cometeu assassinato porque queria viver. Eu também. Eu disse enquanto pressionava o detonador resolutamente. Estou te matando porque quero viver. Ninon ou. Após um breve silêncio, uma pequena tempestade varreu a sala de controle. Eu estava bem graças à barreira que o vaso de flores e Araceli colocaram, mas o mesmo não poderia ser dito do vermelho. Quake. Maldito seja, detetive espacial. Embora o vermelho tenha sido engolfado pelas chamas, ele ainda está gritando palavrões. Wing. Wing. Danos graves são detectados no casco. O dano a ion color foi confirmado. Verificando se o protocolo SS está corrompido. Verificando os danos ao sistema de órbita espacial. Você matou um protagonista de nível 179. 1.790 dias de vida foram pagos. Seu tempo de vida atual, 11.913 dias 9 horas 31 minutos. Seu nível foi aumentado em 4. Você adquiriu a habilidade como entender emocionalmente as máquinas. Paz de Jig. O protocolo de controle central sistema beta assumiu o controle. A partir de agora, todos os sistemas do casco serão operados manualmente, portanto, tome cuidado especial. Quando a inteligência artificial que o vermelho inseriu arbitrariamente morreu, o antigo controle retornou. Com isso, os demais tripulantes poderão sobreviver até a chegada da nave de resgate. Professor, o que está errado? Mesmo que tenha conseguido caçar, você parece indisposto. Sério? Quando saí da sala de controle e me encostei na parede, Araceli me seguiu e sentou-se ao meu lado. É só. Não me senti bem com essa caçada. É por causa do que você disse antes. Sim. Para viver, para minha própria felicidade, estou caçando o protagonista, mas nesta caçada, tive um pensamento. Qual é a diferença entre o que estou fazendo agora e o que o protagonista estava fazendo? Assim como eles, também recebi as bênçãos egoístas na forma da habilidade caçador de protagonistas. Além disso, a maneira como eu ajo não é diferente. A protagonista deste mundo, Zermelt, viveu como uma predadora até o momento de sua morte. Eu sou um caçador de protagonistas. Um caçador que os protagonistas em muitas dimensões que colocaram em risco a segurança do mundo, mas, repetidamente, pensei que mesmo que alguém me matasse, eu não sentiria nenhuma incompatibilidade. Não pense assim, caçador ou Seldão. Disse a interface. Eu sei. Eu estava ciente de que era um pensamento inútil. Afinal, em primeiro lugar fui eu mesmo que decidi trilhar esse caminho. Então seria simplesmente absurdo se eu começasse a ter tais pensamentos tão tarde no jogo. Em vez de ficar obcecado por esses pensamentos, é melhor simplesmente passar para o outro mundo. Esta missão termina aqui, então vamos para a próxima. Meu nível atual é 188. Não falta muito até minha meta, o nível 200. De Protagonistas capítulo 210. O trabalho em Zermelt 13 foi concluído com perfeição. Informei ao resto da tripulação que eu havia matado o V culpado por trás do assassinato do Vermelho. Como eles confiavam completamente no Vermelho, não havia necessidade de contar a verdade. Isso levaria a uma situação desnecessariamente complicada, onde ficariam emocionalmente perturbados, embora ainda tivessem que sobreviver presos entre os dois sóis. As atrocidades do Vermelho e da Ia serão para sempre enterradas profundamente apenas em nossas memórias. Araceli, vamos. Foi um prazer conhecer vocês. Espero vê-los novamente. A propósito, você vai sair sem uma nave espacial? Detectamos o sinal da nave de resgate, então você pode esperar aqui, ficaremos bem. Em vez de elaborar mais, agarrei a mão de Araceli. A probabilidade que absorvido o último mundo ainda poderia ser usada cerca de 3 vezes mais. Então foi possível levar minha amiga comigo mais uma vez. Então, de agora em diante, começamos a fazer viagens dimensionais, não viagens espaciais. Onde você gostaria de ir a seguir? Vamos escolher um mundo com progresso de destruição moderadamente perigoso. Entendido. Há um mundo com uma alta taxa de sucesso de caça em estado de progresso de extinção de nível moderadamente perigoso. Onde fica isso? A interface postou a hashtag na minha frente.
O rei demônio ergue seu castelo. Número fantasia. Número zona sublinhado de sublinhando o crescimento. Número Wilson. Número demônio sublinhado rei. Número sublinhado castelo sublinhado é sublinhado minha sublinhado namorada. Que confuso. É uma tendência hoje em dia. Sério? Aquela frase longa e confusa que não passaria no teste de gramática é uma tendência. Eu não podia acreditar. Não minta. É verdade, você sabe. Desde quando a interface se tornou tão emocional? Iremos imediatamente. Lentamente, um raio de luz se espalhou e envolveu meu corpo e o de Araceli. Diante do espetáculo, os astronautas recuaram alguns passos. Se cuidam, sim. Vocês também. Fiquem seguros até que a nave de resgate chegue. Quando os arredores começaram a distorcer, uma série de textos familiares apareceu na minha frente. Mudando para Skanta, o mundo onde reside o protagonista Diablo King. 10, 9, 8, 2, 1, 0. Viagem concluída. Quando a sensação se acalmou, abri os olhos. Mas de repente, algo que eu nunca pensei que aconteceria comigo, aconteceu. Oh, você é o herói desta geração? É? Fui saudado por um velho rei envolto em um elegante manto vermelho. Ele estava sentado em um trono flanqueado por duas estátuas douradas de dragões que se erguiam orgulhosamente. Você se tornou o herói de Skanta. Quando o rei forçou seu corpo pesado para fora do conforto do trono, sua barriga tremeu violentamente. Assim que se levantou, fixou a posição da coroa acima da cabeça e enxugou o suor do rosto antes de falar com os braços bem abertos. O herói finalmente chegou para salvar o mundo do rei demônio. Que todos se levantem e o abençoem. Com suas palavras, fogos de artifício coloridos explodiram no céu e mulheres em vestes sacerdotais brancas começaram a dançar na minha frente. Filas de cavaleiros vestidos com armaduras de prata ergueram suas espadas bem alto e, ao mesmo tempo, uma mulher em um vestido rosa apareceu atrás do rei e ela caiu na gargalhada. Olhando o desenrolar das coisas, parece que ela é uma princesa. Herói, por favor, salve nosso mundo. Ah ah. Soltei uma risada vazia. Foi uma situação extraordinária que eu nunca tinha experimentado na minha vida. No entanto, não foi nada mal. Os seres humanos eram animais adaptáveis, e eu me considerava um talento um pouco mais extraordinário para adaptação, então eu seria capaz de me adaptar facilmente. Kofi. Tossi deliberadamente para chamar a atenção. Com licença. Enquanto eu lentamente abri meus lábios, todos ao meu redor que estavam comemorando minha aparição olharam para mim. Se eu matar o rei demônio, quanto é a recompensa? Só porque minha identidade neste mundo era um herói, eu não tinha intenção de fazer isso de graça, mesmo que estivesse alinhado com meu objetivo. Como já disse tantas vezes, só um louco trabalharia de graça. Do que você está falando? Olhando em volta, vi Araceli caída. Parece que sentiu enjoo como resultado de se mover através das dimensões comigo, então ela olhou para seu corpo antes de olhar em volta. Parece que estava confuso e estava tentando aprender alguma coisa. Afinal, ao contrário da transferência dimensional do estilo Araceli, a da interface era poderosa o suficiente para poder preservar roupas, etc. Primeiro, permita-me me apresentar. Posso dizer que sou um herói veterano que viaja por vários mundos e se especializou em caçar reis demônios. Aí, porém. Eu levantei meu dedo com uma expressão séria no meu rosto. Como um herói veterano, como posso fazer isso de graça? Pense nisso. Caçar o rei demônio é uma coisa muito difícil de fazer. Temos que atravessar o calor escaldante do deserto, atravessando a selva úmida, passando pela terra da morte infestada de feras do inferno, antes de finalmente chegar até ele. Ainda não é o fim, ainda tenho que lutar ferozmente para matá-lo. Você sabe quanta energia mental é consumida em todo o processo? Isso mesmo. Mas e se vocês me pagarem? Este herói veterano aqui fará tudo o que puder para matar o rei demônio. É por isso que Sua Majestade o Rei deve pagar uma recompensa razoável ao herói. Na verdade, embora eu tenha falado sobre recompensa ou não, há muito pouca recompensa que posso receber por fazer isso. Afinal, mesmo que eu consiga, não poderei levar a maior parte para a Terra. Mas ainda tenho um motivo para pedir isso. Mas todos os heróis ao longo da história fizeram isso sem nenhuma recompensa. A bravura do herói em seus camaradas tornou-se uma canção cantada por muitos bardos e o mais belo poema. Como você pode reivindicar uma recompensa?
Houve um tempo em que eu fiz isso também, mas hoje em dia, os tempos mudaram. Este herói está cansado da dificuldade cada vez maior de subjugar o rei demônio, mas nunca nem mesmo consegui uma ajuda de quem me convocou. Devo ir para casa agora. Vocês nem estão pagando meu salário, espere. Para convocá-lo, os 2 impérios, 4 reinos, igreja trabalharam todos juntos e consumiram o equivalente a 5 anos do orçamento nacional do império. Nosso reino é responsável por esta convocação. Se você votar, estaremos em uma posição perigosa. E daí se já gastaram muito dinheiro? Eu não tinha nenhuma intenção de mudar de ideia. Então, que tal aceitar minha oferta? Há apenas uma resposta que o rei poderia dizer de qualquer maneira. Afinal, o rei nunca poderia ir contra as palavras do herói. Havia 8 reis demônios neste mundo. Eles foram todos espalhados por todo o mundo para aumentar seu próprio poder. Exceto pelo fato de que suas inclinações eram para o mal, eles eram semelhantes aos 2 impérios, 4 reinos, igreja. Seu poder também era comparável ao que foi chamado de nação mais forte dos humanos, então há poucas guerras entre eles, mas nunca invadem as nações humanas. Depois de ouvir a história, você pode estar se perguntando por que tinham um poder comparável à nação humana quando os humanos têm 7, enquanto o acampamento dos reis demônios tem 8. Bem, a razão era simples. Os reis demônios eram do tipo que ficavam mais fortes nos seus próprios castelos, e suas tropas eram muito poucas. Existem apenas alguns elites em suas fileiras. Por outro lado, os humanos às vezes têm mestres de nível de especialista, e o número de soldados comuns em sua classificação também era muito grande, então os reis demônios não podem atacar os humanos de forma imprudente. No entanto, o poder não era tão igual desde o início. Houve um tempo em que o número de reis demônios chegava a 30. Naquela época, é claro, o poder dos exércitos dos reis demônios era mais forte que o dos humanos, e houve momentos em que seus números atingiram um ponto em que podiam cobrir todo mundo com demônios. Naquela época, os humanos invocavam heróis sem precedentes através do ritual de convocação. Esses heróis eram seres loucos que podiam cortar montanhas, virar o mar e destruir o céu com um golpe. Certa vez, um herói matou 7 reis demônios assim que foi convocado, enquanto outro interrompeu uma guerra causada pela união dos 5 reis demônios sozinhos. Cada vez que apareciam, ficava claro que deixariam seu nome na história. Demônios de elite. Estratégia. Números. Era algo que eles não pensavam. Os heróis eram humanos que se tornaram poderosos simplesmente por existir. Com o tempo, a humanidade passou a depender cada vez mais da existência de um herói, então sua invocação virou costume. Quase 200 anos se passaram desde então, e agora o poder dos reis demônios mal atingiu um nível semelhante ao dos humanos. O medo pelos reis demônios não era o mesmo de antes. Eles não eram diferentes dos sacos de areia agora. Em um mundo assim, o protagonista reencarnou como um rei demônio. 5 anos antes do herói ou Seldon ser convocado para o mundo, um estudante comum, Kim, que vivia em um mundo distante deste, um dia sofreu um acidente de carro e acordou aqui quando abriu os olhos. Ele foi reencarnado como um dos 8 reis demônios, no entanto, reencarnou como o mais fraco de todos. O novo nome dado a ele como rei demônio foi Diablo Kim. Quando ainda está tentando se orientar e descobrir o que fazer, seu castelo repete constantemente as mesmas palavras. Caça aventureiros e absorva pontos de experiência. No entanto, era simplesmente algo que ele não podia fazer. Quero dizer, eu não sou bom em lutar. Kim era um estudante comum que vivia em um mundo onde a magia e a guerra nunca existiram. A única experiência de luta que ele teve foi lutar contra um menino de 8 anos em seu bairro, então seria morto se enfrentasse o herói diretamente. Por esse motivo, Diablo Kim decidiu investir no seu castelo ao invés de caçar aventureiros para aumentar seu poder. Foi uma loucura que nunca tinha sido vista na longa história dos reis demônios. Afinal, por mais forte que seja o castelo do rei demônio, quem tem que ser forte é o próprio rei demônio. No entanto, ele tinha uma mentalidade diferente de outros. Armadilha, estratégia, traição e alienação eram seu modus operandi. Ele atraiu aventureiros para seu castelo e os matou usando uma maneira covarde e suja que não se encaixava em seu posto. Então 5 anos se passaram. Rumores sobre um novo herói convocado para o mundo começaram a se espalhar. Ao mesmo tempo, Diablo Kim se tornou um dos mais fortes reis demônios. Embora seu poder original fosse muito fraco,
O que o tornou um dos mais fortes foi o poder de seu castelo. Um herói foi convocado. Sim, meu senhor. Diablo King, que havia se tornado um digno rei demônio, olhou para a mulher de cabelo roxo na foto que estava se curvando para ele. Ela costumava ser uma existência que poderia ser chamada de Castelo do Rei Demônio, Darkness Delete em si, mas agora ela se manifestou na forma de uma mulher. Meu senhor. Heróis são os seres que imprimiram medo nos demônios ao longo da história. Nós nunca poderíamos igualá-los sozinhos. Por favor, alice a outros reis. Você acha que vou perder para aqueles humanos magros? Embora seu poder esteja apenas no nível de um cavaleiro humano, mas com o castelo do Rei Demônio ao seu lado, o título de mais forte era muito rebuscado para ele. Sua arrogância também foi fundada, já que outros reis não ousariam atacá-lo, e nenhum outro império ou santa igreja ousaria desafiar Diablo King. Eu não vou deixar o castelo. Quando o herói vier até mim, ele se tornará pontos de experiência e se tornará minha experiência. A boca de Diablo King se curvou para cima. Ele começou a ansiar pelo dia em que o homem chamado herói chegaria ao seu castelo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.